quero chamar sua atenção para essa mensagem e que você esteja bem atento à palavra, porque eu estava meditando ontem sobre isso e aí, na finalização para hoje, ali pensando a respeito exatamente sobre essa guerra que existe nos dias de hoje, uma guerra chamada guerra moral, que é uma guerra de valores, onde o diabo ele vem assim lutando, mas lutando com muita força para conseguir afetar e atingir o alicerce dos lares, das famílias, das vidas. Nós estamos no projeto Casa Projeto. Esse é um projeto para que a casa seja firme. Projeto, então a minha casa, ela não pode ser frágil, ela não pode ser fraca, ela não pode ser uma casa construída na areia. Então, para ela deixar de estar na areia e passar a estar na rocha, eu preciso entender sobre essa guerra que muitas pessoas têm vivido têm enfrentado essa guerra, mas infelizmente são poucas as pessoas que têm vencido essa guerra. Mas por que a batalha, essa guerra, numa somatória, há mais derrotas, mais perdas do que na vida de alguns vitórias? Porque, infelizmente, o trabalho de formação de uma nova geração, o trabalho de base para as próximas gerações, infelizmente, ele tem falhado muito. E olha que eu estou aqui para falar para você uma mensagem voltada para servos e discípulos. Aí alguém vai dizer assim: bispo, que o senhor está falando? O senhor não tem que direcionar mais para servos e discípulos? E essa palavra, eu penso que ela é extremamente importante para um servo de Cristo, para uma pessoa que é um discípulo do Senhor. Porque quando você começa a entender sobre os valores, então quais são os valores de uma pessoa? Eu vou mudar a pergunta, vou refazê-la. Quais devem ser os valores de uma pessoa? Não deve vir em primeiro lugar. Quem tem que vir em primeiro lugar? Quais são os valores? Vamos lá. Eu quero que você interaja comigo aqui. Eles já colocaram o chat para mim. Então, interaja aqui comigo. Quais devem ser os valores de uma pessoa? Quais devem ser? Em primeiro lugar, o que tem que vir? Tem que vir o quê? Deus. Em primeiro lugar, tem que vir Deus. Depois, consequentemente, o que tem que vir? Família. Então, vai prestando atenção. Primeiro, valor Deus. Depois, consequentemente, família. Deus vem em primeiro lugar, depois vem a família. Então, eu vou aqui trabalhar com esses dois valores, que são os principais. O que podemos dizer são primordiais na vida de uma pessoa. E o que acontece? O trabalho de base, o trabalho de formação que a Bíblia ela nos ensina, eu não vou abrir agora,
mas você pode meditar depois em Deuteronômio, capítulo 6. Medita lá, por favor. A Bíblia fala e ensina exatamente como é que deve ser a conduta do pai com os seus filhos, ensinando eles. Se não me falha a memória, tem uma expressão que diz, incutindo, é como que você vai incutindo, vai colocando, vai, sabe, depositando, incute a palavra, incute a mensagem, vai incutindo essa mensagem, vai colocando essa mensagem dentro dele. E aí o que acontece? Quando essa mensagem, eu dei uma pausa aqui, por conta de um barulho aqui que eu acabei de ouvir, vai saber para mim. Quando uma mensagem, ela não é colocada, a mensagem de Deus, da palavra de Deus, ela não é colocada dentro da pessoa, então, automaticamente, uma outra coisa vai acabar sendo colocada dentro da pessoa. Uma outra coisa vai acabar sendo colocada. Se o trabalho de formação, o que é um trabalho de formação? É falar incansavelmente, dia e noite, noite, dia, dia e noite, noite, dia. Vou repetir, dia e noite, noite, dia. É por repetição. Então está lá o pai, a mãe, dia e noite, noite, dia, dia e noite, ao acordar pela manhã, ao deitar, ao caminhar, ao sentar, porque é necessário sentar à mesa, e ali vai, e fala, ai bispo, mas eu falo bastante, bispo. Querido, você entende dizer, você vai ter que entender, você vai ter que falar para o resto da vida. Você tem que continuar falando, você tem que continuar ensinando. Se nós não queremos perder a guerra, a batalha para o mal e para o mundo, se nós não queremos perder a guerra para essa cultura que está aí fora, deformando, porque o que o papai, a mamãe não trabalha ali, o mundo vai acabar trabalhando. E aí por que nós não temos servos, discípulos do Senhor, amando o Senhor, amando a sua palavra, tendo o prazer de levar a mensagem do reino para quem quer que seja, porque muitas vezes é aquela alegação, mas ele é novo demais, mas ele é jovem demais, mas sabe, como assim eu tenho que colocar ele, por exemplo, eu vou colocar meu menino tão novinho para assistir o programa Mudança de Vida de 30 minutos? Mas eu vou colocar o meu filho tão novo, tão jovem, para poder ouvir a palavra de Deus, como por exemplo os cultos maiores, os cultos com a bispo, eu vou colocar ele depois para ouvir essa palavra, eu vou, ficar lá e gastar, eu não consigo ter todo esse tempo, eu chego às vezes exausto, cansado, quebrado, sem força, sem energia, porque eu tive que trabalhar demais, porque eu tive que lutar, porque eu tive que fazer isso, porque eu tive que fazer aquilo, e aí, assim, será que Deus não entende? Deus não entende, nem a sua criança amanhã também não vai conseguir entender.
por que que a vida dela não prospera, por que que a vida dela não flui, e você vai olhar para ela e vai dizer: Deus, aonde é que eu errei? Aonde é que eu errei? Na base, na formação. Quem estava no culto de segunda-feira da bispa, ouviu ela falar na palavra, eu não trouxe aqui, mas a Bíblia fala que os filhos, eles não estavam falando a língua de Judá, mas eles estavam falando a língua de Asdod. E eu não me lembro se eram outros, a língua de outros povos ou de outros deuses, não lembro desse detalhezinho ali, me fugiu agora. Mas eles não falavam a língua, não estavam falando a língua. Só que, vamos lá, se eu for para a passagem que fala, por exemplo, de José, lembra de José, que está relacionado à palavra profética desse ano? Com quantos anos José ele tinha quando ele rejeitou se deitar com a mulher do Potifar? Quantos anos? Provavelmente ele tinha 18, provavelmente 17, no máximo ali, de 18, 19 anos. Por que que ele teve uma boa atitude em dizer: eu não vou me deitar, eu recuso, eu me afasto, não vou deitar? E ela lutou de todas as formas para poder se deitar com José. Quantos anos José tinha? Ele era um menino, ele era um jovem. Ele tinha entre 17 e 19 anos. Ele saiu, na verdade, do seio do seu pai. Ele saiu da casa do seu pai com 17 anos. Com 17 anos. Quando a gente fala do nosso, por exemplo, do Davi, quantos anos Davi tinha quando ele recebeu óleo na cabeça para ser ungido a rei de Israel? Quantos anos ele tinha? Ele tinha em torno de 17 anos. Espera aí, em torno de 17 anos, um jovem rapaz recebeu óleo na cabeça, porque Deus tinha rejeitado o rei que estava à frente daquela nação e buscava encontrar alguém que era segundo o seu coração, e o único que o Senhor encontrou naquele momento para derramar o seu azeite, o seu óleo fresco, o seu óleo novo, para ungir, para levantar um novo rei para Israel, foi Davi. E quantos anos ele tinha? Ele tinha em torno de 17 anos. 17 anos. Se nós falarmos de Salomão, que foi o filho de Davi, com quantos anos aproximadamente Salomão pediu a Deus sabedoria? Com 20. Sabedoria para saber lidar, para saber agir, para saber como se portar, porque tem muito aquela expressão: não, mas ele é muito novo, não, mas é que ele é muito jovem, não, é que ele é menina ainda, nossa, sabe, ele não tem tanta experiência, sabe, ele não tem tanta condição. Deixa eu te perguntar, com quantos anos Daniel, ele recusou comer a porção do rei e não deitar sobre o coração dele, ou seja, ele não aceitou se contaminar com aquilo que estava de errado lá, aquilo que não era correto, não era certo, não era dedicado e consagrado a Deus. E ele disse: eu não vou comer essa comida, eu vou abrir um jejum aqui, eu vou abrir um propósito aqui, de que eu vou ser experimentado a água e legumes. Ele tinha 14. Daniel tinha 14 anos. A Bíblia, eu não sei exatamente qual era a idade dos seus amigos, mas era provavelmente, era nessa faixa de idade, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então, vamos lembrar de um outro detalhe. Aonde é que Daniel
estava quando ele rejeitou comer o manjar do rei? Aonde ele estava? Quem pode falar para mim? Aonde Daniel estava? Quem pode me dizer? Aonde Daniel se encontrava naquele momento? Você sabe me responder ou não? Ou não? Repete assim comigo, Daniel. Diga, ele estava. Diga comigo, na pior cultura. Diga comigo que era uma cultura. Diga comigo, idólatra. Diga promíscua. Diga comigo, ele estava. Diga no pior lugar. Diga aonde havia mais de 2.000 deuses. Diga comigo, e era um lugar. Diga totalmente contaminado. Ele estava onde? Na Babilônia. Ele estava na Babilônia. E ele na Babilônia, ele não se contaminou. Daniel não se contaminou, não aceitou se contaminar, não aceitou ser afetado, ou seja, ele não tinha uma mente imoral. Você já parou para pensar que às vezes as pessoas elas estão mais preocupadas com o âmbito físico? Querido, você tem que estar mais preocupado com uma mentalidade muitas vezes imoral, profana, insana. Ele estava no lugar da maior imoralidade, aonde havia mais de 2.000 deuses, aonde havia muita orgia, aonde havia muita sujeira, aonde havia adoração para muitos deuses, Babilônia. Mas mesmo estando na Babilônia, ele não se contaminou com a comida, com o manjar, que certamente eram os melhores chefes de cozinha que preparavam aquela comida para servir ao rei. E, consequentemente, aos jovens que eram preparados ao serviço de Nabucodonosor. Como que ele conseguiu não se contaminar? Bispo, ele conseguiu não se contaminar porque ele não estava no meio dessas coisas. Querido, nós estamos no mundo. Nós nos encontramos no mundo. Daniel se encontrava na Babilônia. Quando a Bíblia fala que ele se encontrava na Babilônia, ele estava no meio de tudo aquilo. E mesmo assim, ele não se contaminou. Quando você vai para a passagem, por exemplo, de Abraão, o que mais existiu lá na época de Abraão? O que mais existiu? O que teve? A Bíblia fala que chegou ao ponto do Senhor falar para o Abraão, o pecado dessa terra, assim, tá chegando, sabe, o cheiro mal do pecado dessa terra, é como que a terra estivesse clamando, é como que a terra estivesse, me clamando, não estou aguentando mais tanto pecado, tanta orgia, tanta, sabe, imoralidade, promiscuidade. Aonde é que existia isso? Na época de Abraão. Aonde é que existia tudo isso? Imoralidade. Aonde é que existia toda essa vida errada? Aonde é que existia, gente? Sodoma e Gomorra. Abraão foi para Sodoma e Gomorra? Abraão, ele teve prazer de conduzir a vida dele, a família dele para aquela direção? Teve, gente? Não teve. Mas o seu sobrinho Ló, para onde é que ele foi? Para onde é que ele foi? De onde brotou a ideia do seu sobrinho, a ideia das filhas do Ló? De onde é que brotou a ideia delas de querer deitar com o papai? De onde? Era uma prática comum dentro da casa do Abraão?
Dentro da casa do Ló? Não. Aquilo tudo entrou, porque quando o Ló não colocou a mensagem certa na vida das meninas, Sodoma e Gomorra colocou a mensagem que quis colocar na cabeça delas, no espírito delas. Você está entendendo isso ou não? Quantas pessoas hoje que o seu valor está voltado para a imoralidade? O seu valor está voltado para o dinheiro, ou seja, porque eu quero... Quantos filhos, presta atenção, ó, quantos filhos, né? Porque eu quero ter, porque eu quero ter, porque eu quero ter, porque eu quero ter, porque eu quero ter. Por que esses meninos, eles não usam a expressão, eu quero ser um servo de Jesus, eu quero ser parecido com Jesus, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero crescer na sabedoria, eu quero crescer no entendimento, eu quero crescer na palavra, eu quero, sabe, eu quero ser uma pessoa que tem um coração segundo o coração de Deus, eu quero ser um servo excelente, eu quero ser uma pessoa temente. Por que você não vê? Por exemplo, nós não vemos nos dias de hoje as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, eles usando a expressão, não, eu vou ficar um tempo aqui com Jesus, eu vou dobrar meu joelhinho aqui, eu vou falar com Jesus, eu vou me encher do Espírito Santo. A Bíblia fala que quando Abraão, ele mandou o servo dele, o Eliezer, em busca de uma esposa para o Isaac, quando a Rebeca estava vindo ao encontro dele, junto com o servo do Abraão, o Eliezer, o que é que o Isaac estava fazendo? Quem sabe me dizer? O que o Isaac estava fazendo? Qual era a atitude do Isaac? Fala para mim. Você que está sempre atento à palavra, está meditando na palavra. O que é que o Isaac estava fazendo quando a Rebeca estava vindo ao encontro dele, sendo trazida pelo servo do Abraão, Eliezer, que ele tinha orientado o servo dele. Não quero mulheres estrangeiras, não quero mulheres dessa região, não quero mulheres dessa forma para o meu filho. Eu quero mulheres do meio do meu povo, eu quero mulheres assim, eu quero uma mulher assim. Ele deu detalhes. O que é que o Isaac estava fazendo? Alguém sabe me dizer? Repete comigo então. Isaac estava orando. O que é que acontecia com Josué quando o Moisés ele ia falar com Deus? E a Bíblia ainda fala que Moisés falava com Deus. Com Moisés eu falo face a face. O que é que quando Moisés descia do monte que ele tinha falado com Deus, o que é que ele encontrava Josué fazendo? Quem sabe me dizer? O que é que ele encontrava Josué fazendo? Encontrava ele na tenda, em comunhão, orando. E Josué estava sempre na tenda. O que Josué estava fazendo? Estava sempre na tenda. Fazendo o quê? Orando. Orando. O que é que a Bíblia fala da igreja primitiva? Qual era a prática, o hábito contínuo da igreja primitiva? Eles se reuniam e estavam sempre no templo fazendo o que, igreja? O que eles faziam no templo? Continuamente. O que eles faziam, gente? Orando. Eles se reuniam para clamar, para orar. Ei, será que você não está conseguindo entender que os valores certos não estão sendo passados para esta nova geração, para esses nossos novos discípulos? Quando Jesus ele falou da parábola das sementes, daquelas sementes que foram lançadas na terra, e ali a princípio, quando ele iniciou a parábola, você pode meditar, se não me falha a memória, em Mateus 13, e que a Bíblia fala que a parábola estava sendo ali falada pelo Senhor, transferida pelo Senhor, e ali a princípio, o Senhor falou a parábola, mas os discípulos não tinham entendido a palavra.
Os discípulos não tinham compreendido o que é que o Senhor estava falando naquela parábola. E você sabe o que aconteceu? Os discípulos, quando o Senhor entrou na casa, a Bíblia fala que eles foram atrás do Senhor e falou assim: Jesus, explica-nos esta parábola, porque nós não entendemos. Porque esse é o comportamento de um discípulo. Um verdadeiro discípulo do Senhor, ele vai buscar sempre entender, compreender de forma clara, revelada. Ele vai buscar revelação daquilo que ele não teve, porque ele quer crescer, porque ele quer aprender, porque ele quer saber como as coisas funcionam, o que fazer para agradar a Deus. Mas eu te pergunto, a multidão foi pedir para Jesus explicação da parábola, ou estava bom o que ouviu e foi embora? Eles foram pedir, a multidão foi pedir explicação para Jesus da parábola, ou eles acabaram indo embora? Tá bom aí o que o senhor acabou de falar aí para nós, né? Foi dito sobre a parábola do semeador. Estou falando da parábola do semeador. Então não há necessidade de nós pedirmos para ele explicação, ele já acabou de falar aí agora. Não, eles foram embora. Eles se contentaram só em escutar. Eles se contentaram só em escutar. Mas os discípulos não se contentaram em escutar, porque um verdadeiro discípulo do Senhor, ele entende que ele precisa de revelação, e revelação, você só obtém ela através do Espírito. E eles foram e entraram dentro da casa onde Jesus estava e disseram: Senhor, nos revela essa parábola aí, porque nós não entendemos. Você está aí, você está buscando revelação, entendimento revelado da palavra. Você está buscando saber exatamente o que é que a palavra de Deus, o que que a palavra do Senhor nos instrui? Porque, olha aqui, Gênesis 5, 24, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Como é que foi a vida de Enoque? Com quem que Enoque andou? Com quem que Enoque andou, igreja? Ele andava com quem? Ele andava com Deus. Então, peraí, qual que era o prazer de Enoque? Andar com gente, né? Porque eu gosto de gente tatuada, porque eu gosto de gente, sabe, lotada de piercing. Eu acho lindo, maravilhoso. Eu gosto de gente, sabe, que a linguagem dele é sempre voltada para o sexo, é sempre voltada para a promiscuidade, sabe? Eu gosto de andar com gente, eu gosto de me associar com pessoas, você sabe, que gosta, sabe, de viver falando da vida dos outros, da vida alheia, aquele tipo de gente que só gosta de fofocar, aquele tipo de gente que gosta de saber da vida de todo mundo, sabe? Eu gosto de andar com gente que o valor dele é viver dizendo: não, porque eu quero ter aquele tênis de marca, não, porque eu preciso ter aquela roupa de marca, não, porque eu preciso ter aquele relógio, sabe, daquela marca X, não, porque eu quero ter, sabe, o meu iPhone, eu tenho que ter aquele meu iPhone, sabe, porque eu não posso, sabe, estar numa condição menor do que os meus amigos, do que, sabe, os meus colegas, do que o meu pai, do que minha mãe, do que meus parentes, do que, sabe, os meus primos. Eu preciso ter algo assim que vai mostrar para eles que eu tenho condição, que a minha vida, eu tenho condição, eu sou uma pessoa próspera, sabe? Esses são os seus valores? Esses são os seus valores? O seu valor, então, é de viver dizendo, é de viver falando que você está mais sempre preocupado com o quê? Em andar com Deus? Ou o que você vai comprar, o que você vai ter, a viagem que você vai fazer? Será que você está entendendo a palavra, igreja?
Você está acordado e está entendendo a mensagem? Enoque andou com Deus. Aí eu pergunto para você, os nossos próximos discípulos, nossos próximos servos, e você que já está aí, já numa idade maior, você tem sido essa pessoa que está andando com Deus? Enoque andava com Deus. A vida de Enoque era andar com Deus. Gênesis 6:9, esta é a história da família de Noé. Qual que é a história? Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Repete comigo, e ele andava com Deus. Como era a história da família de Noé? Então, quais eram os princípios que predominavam na vida dessa família? Essa família, ela era liderada por um homem, que ele era justo, ele era íntegro, entre o povo da sua época, e todo mundo via que ele andava com Deus. Ele andava com Deus. Noé, ele estava numa época que era a época mais favorável. A época de Noé não era uma das épocas mais favoráveis? Uma das melhores épocas, não é? Nem sei por que ele foi construir um barco tão grande, por que ele foi preparar uma arca para poder se preparar para um grande dilúvio. O senhor não teria esse projeto? Claro que sim, filho. Noé teve que preparar uma arca muito grande, um barco muito grande, porque o Senhor, ele já não aguentava mais o quanto o homem, ele estava inclinado para a maldade, propenso para a maldade. A sua inclinação era voltada para fazer o que era mal, para agradar a sua carne. E aí o que nós vemos nos dias de hoje? Nós vemos que, infelizmente, muitos pais não têm trabalhado, não têm buscado andar com Deus e, consequentemente, qual que acaba sendo a linguagem dos próximos discípulos, dos próximos servos, da próxima geração? Qual é a linguagem? É a linguagem de Judá, é a linguagem do Evangelho, é a linguagem da palavra de Deus, é a linguagem de Cristo ou é a linguagem do mundo? O teu filho, ele já tem prazer nas coisas de Deus? O teu filho, é ele que te chama, papai, vamos evangelizar? Ou papai, mamãe, vamos levar a palavra do Senhor? Papai, eu quero estar na igreja. Ou papai, eu quero estar no templo. Papai, eu quero ir para a escolinha. Ou papai, eu quero lá participar do trabalho de jovens. Ou papai, eu quero lá ser um obreiro mirim. Ou papai, eu quero poder já começar a pregar a palavra. Ou papai, eu quero, sabe, eu quero poder ajudar pessoas, sabe, eu gosto de ajudar pessoas, eu gosto de ensinar as pessoas sobre a palavra da cruz. O seu filho, ele já conhece sobre a mensagem da cruz, ele já sabe sobre a obra redentora de Jesus Cristo? Ele já tem na ponta da língua isso? Ele ora o Pai Nosso, hein? Ele faz as suas orações. É uma criança de oração, você vê essa criança orando a Deus, amando a Deus. Eu não estou vindo aqui fazer o culto da pastora Jéssica, não, gente. É que a palavra, essa mensagem, por mais que ela é voltada para pais e filhos, mas eu tenho que usá-la para despertar esses pais e dizer, querido, quais serão as próximas gerações? Serão de servos do Senhor, discípulos do Senhor, evangelistas do Senhor, serão obreiros do Senhor, líderes do Senhor, pastores do Senhor, aqueles que vão transmitir a palavra do Senhor, porque eles veem você transmitindo, porque você é uma pessoa que anda com Deus. Gênesis 18, 17 ao 19. Então o Senhor disse, esconderei de Abraão o que estou para fazer? Eu posso esconder de Abraão? Você acha que eu posso esconder de Abraão
os meus projetos, os meus planos. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa. Aí eu te pergunto, Abraão já tinha um filho aqui? Abraão já tinha Isaac? Ele tinha tido Ismael, que o Senhor não tinha aprovado, a atitude que ele teve para com Agar, se deitando com Agar, com a ideia mirabolante de Sara. Mas o Senhor falou para ele assim, Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Repete comigo essa parte, pois eu o escolhi. Quem foi que escolheu Abraão? Deus. Para que ordene a seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor. Você sabe quem que eu escolhi para ensinar sobre justiça e integridade? Você sabe quem que eu escolhi? Quem que eu levantei? Quem que eu estou agora preparando? Porque ele vai ser pai de uma nação muito grande. Ele vai ser pai de uma multidão de pessoas. E eu escolhi Abraão para que ordene a seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor. Repete comigo, fazendo o que é justo e direito. Diga comigo, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Abraão sem ter um filho, Deus estava falando aqui. Abraão sem ter um filho, vou repetir, Abraão sem ter um filho, vou repetir, Abraão sem ainda Sara ter um menino, uma criança no seu ventre, recebeu de Deus instruções, direções, ordenanças, de que ele seria o responsável de treinar, de educar, de ensinar o seu filho. Eu escolhi para que ele ordene aos seus filhos e aos seus descendentes. Então começaria ali aquela obra com o Isaac, e ele, consequentemente, aos seus próximos filhos, o que é permanecer no caminho do Senhor, o que é fazer o que é justo e o que é direito, ou seja, vocês vão aprender o que é ter integridade, o que é ser do sim, sim, não, não, o que é ser sincero, o que é falar a verdade. Vocês vão aprender a ter uma vida correta, uma vida decente diante de Deus. Como eu te disse, quando a Rebeca estava vindo ao encontro dele, para poder se encontrar com o Isaac, o que é que o Isaac estava fazendo naquela hora? Ele estava orando. Ele estava orando. Então, eu digo para você, Satanás ele está lutando para mudar os valores do nosso povo. E principalmente, ele luta para mudar os valores dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, das nossas crianças. Só que você, papai, você, mamãe, é você que passa valor ao seu filho. É você que coloca os valores certos na vida dessa criança. É você que forma esse novo discípulo. Eu vejo lá na Praça da Sé os obreiros mirins, os filhos do bispo, de obreiros, de membros, que vão lá e eles ficam ansiosos, e eles dizem, eu quero ajudar as pessoas, e muitos deles eu quero ajudar na roupa, eu quero cantar no louvor, sabe, eu quero entregar um brinquedo para uma criança, sabe esse prazer, sabe essa vontade, sabe esse desejo de poder ir lá e poder ajudar. Tem um menino aqui que outro dia,
ele falou para a mãe dele: mãe, faz aqui um bolo, para a gente cortar esse bolo em pedaços e poder ir distribuindo, sabe, esse bolo aqui na Estação da Luz. Eu não me lembro exatamente o nome daquela praça que tem ali, não sei se é Praça Luz, não sei o nome, mas ó, eu quero distribuir aqui nessa região da Estação da Luz, eu quero, sabe, poder abençoar, eu quero poder ajudar essas pessoas. Por que que uma criança dessa já começa a manifestar o desejo de querer fazer isso? Porque já está sendo incutido a mentalidade de um novo discípulo, de um novo servo que ama a Deus. Aí eu pergunto: você obreiro, você pastor, você líder, você membro de igreja de muito tempo, você tem sido esse servo, esse discípulo do Senhor? Na tua vida existem realmente os valores certos? Eles veem você orando, eles veem você dependendo verdadeiramente do Senhor? Você tem vencido essa guerra moral, que é um conjunto de valores? Quando a gente fala moral, está se tratando de um conjunto de valores. E aí eu pergunto: quais são os valores que você tem? Quais são os valores da sua vida? O valor da vida de Enoque qual era? Andar com Deus. O valor da vida de Noé qual era? Era ser justo, era ser íntegro e era andar com Deus. Então Deus vinha em primeiro lugar na vida dele, e a família de Noé era abençoada e foi salva, porque o líder dessa casa, ele era íntegro. Ele era íntegro. Ou seja, tem muitos pais que ainda não entenderam que talvez os seus filhos ainda, eles não estão encontrando o verdadeiro valor deles em Cristo, a identidade deles em Cristo. Eles não falam: eu quero ser igual a Jesus, eu quero ser igual a Cristo. Ele morreu naquela cruz, ele sofreu naquela cruz, ele padeceu naquela cruz, ele foi machucado, ele foi ferido, ele foi espancado, sabe, ele foi chicoteado, e ele fez aquilo por amor à minha vida. Então eu quero ajudar as pessoas a conhecer Jesus. Talvez isso ainda não foi incutido na vida das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Hoje é mais fácil você encontrar um jovem falando de sexo, é mais fácil você encontrar um jovem fofocando, é mais fácil você encontrar um jovem só em rede social, cuscuiando a vida alheia, ou vendo o que não se deve fazer, o que não se deve ver. É mais fácil você encontrar um jovem, muitas vezes, lá no videogame. É mais fácil encontrar ele na frente de um computador, não estou dizendo que na frente de um computador, se ele estiver lá fazendo a coisa certa, está errado, mas fazendo muitas vezes o que não devia fazer na frente desse computador. Mas você não vê esses jovens já tendo o prazer de ir lá e eles por si só dobrar o joelhinho deles, ir lá falar com Deus, ir lá ter um momento com Deus. Tem muitos jovens que nem aprender a orar, não aprenderam a orar. Tem muitos jovens que nem foram ainda batizados no Espírito Santo. Os pais não fazem essa oração para que os seus filhos sejam batizados. Eu pergunto para você: os seus filhos já são batizados no Espírito Santo? Já são revestidos de poder? Já são filhos cheios? Do que os seus filhos são cheios? Do Espírito Santo. Gente, eu vou repetir, não é o culto, o pais e filhos da pastora Jéssica ao meio-dia. Mas a palavra não tem como eu desligá-la, porque ela também está totalmente relacionada a essa questão dos nossos servos, dos nossos discípulos. Está aqui, Enoque andava com Deus, está aqui, Noé andava com Deus, está aqui, Deus escolheu Abraão para poder levar as ordenanças, as direções que o Senhor queria que ele passasse para os seus filhos. Está aqui, eu falei para você,
José tinha 17 anos quando ele recusou deitar com a mulher do Potifar. Está aqui, Davi tinha 17 anos quando ele quando ele recebeu a unção para ser rei de Israel. A Bíblia fala de Josias, que foi colocado no trono com 8 anos e começou a fazer o limpa. Eu não lembro agora se ele tinha 16 ou 20 anos, que ele começou a fazer uma reforma violenta em Israel, porque nem a Páscoa não era celebrada mais naquela época. Não era celebrada mais. Desde a época dos juízes, a Páscoa não era celebrada. Então, em nome de Jesus, meu tempo aqui já esgotou. E talvez você está aí, e eu pergunto, você nesse período da pandemia, você está sendo um excelente discípulo? Você está sendo um excelente servo? Você está aproveitando esse período, essa fase, esse momento, para estabelecer na tua vida os valores certos? Você tem estabelecido na sua vida a coisa certa, os valores certos? Estou aqui, você pode depois pegar e meditar em toda essa mensagem, toda essa palavra. Por quê? Porque é o que a bispa tem nos falado, é o que a bispa tem pregado, é o que a bispa tem nos ensinado, é o que a bispa tem nos instruído. E eu acredito que essa mensagem ela tem que continuar assim, que Deus dê ainda mais revelação para os próximos pregadores, os próximos bispos, pastores que vão pregar ainda hoje, que Deus dê a eles ainda mais mensagens, e que se for nessa linha, que seja o dia todo mesmo, sabe para quê? Para mostrar que os valores estão invertidos, que a coisa está tudo bagunçada, que hoje é uma guerra. Muitas vezes você vê, é uma luta para alguns ficar um tempo com Deus, falar com Deus, orar a Deus, sabe, andar, caminhar no caminho que leva ela a uma vida com Cristo. Tem muita gente que não está andando com Deus, está andando com o diabo. Tem muita gente que não está andando com Deus, está andando com gente que não deveria andar. Você tem que entender que você é a média de 5. Você corresponde a uma média de 5 pessoas. Então, aí eu pergunto para você, com quem que você se associa? Com quem que você está sempre ligado? É alguém que te desafia, te eleva? É alguém que está sempre movendo você a buscar mais a Deus, a conhecer mais a Deus? Que essa pessoa é uma pessoa que te inspira a fazer isso. Eu quero buscar mais a Deus, eu quero conhecer mais a Deus. Então, você não tem isso na sua casa? Você tem aqui na igreja. Bispo, eu não tenho isso aqui na minha casa, mas você tem aqui na igreja. Bispo, eu não recebi isso na casa dos meus pais, eu não vejo isso aqui aonde eu moro, isso aqui não existe, isso aqui não acontece, mas você recebe do altar. Você recebe aqui condições de você receber a palavra de Deus, receber o Espírito de Deus. Bispo, mas eu não fui bem formado, bem criado, bem instruído, em já logo cedo amar a Deus. Querido, se uma criança está no ventre de uma mãe, a criança já está lá, em formação, ela já tem que receber a palavra já tem que ser transferida para ela. Mas bispo, como é que ela vai ouvir, querido? Ainda que ela não tenha condição de ouvir, mas ela já tem condição de receber, de reter. De alguma maneira, ela já está retendo no ventre. E aí eu pergunto para você, não adianta eu falar que eu sou crente, não adianta eu falar que eu sou evangélico, não adianta eu falar que eu nasci num berço evangélico, porque minha mãe me gerou, ela me pariu num berço evangélico, com caráter deformado, com o espírito do mundo fazendo parte da minha vida. E isso não é ser discípulo, isso não é ser servo. Não adianta essa fé religiosa, nós precisamos nos levantarmos e lutar, guerrear contra essa atuação maligna.
que vem lutando para impedir com que essa próxima geração, lembra da palavra de segunda-feira, os filhos estavam falando a língua de Asdod, não estavam falando a língua de Judá, e cabe nós, como homens e mulheres de Deus, lutarmos para levar com que todos, não é só as crianças, todos que nos cercam, que nos rodeiam, que todos falem a língua do Evangelho, a língua do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir para o Senhor nos ajudar, nos dar sabedoria, nos dar entendimento, ter misericórdia de nós. E assim, nós não podemos aceitar diferente. Nós precisamos urgentemente nos levantarmos, nos posicionarmos. E assim, é o que a bispa fala aqui para nós. Ela fala, Pedroso, é dia e noite, meu filho, você tem que estar lá. Dia e noite. E assim, não descuida. Porque o pouco que você descuida já distrai. O pouco que você descuida já se perde. E é dia e noite. Tem que falar. Eu não estou aguentando mais ouvir, bispo. Eu não estou aguentando mais o senhor falar mesmo comigo sobre assunto da Bíblia. É Bíblia. Tudo é palavra de Deus. Tudo é andar com Deus. Querido, é isso que vai te salvar. É isso que vai te livrar da morte, que vai te livrar da destruição eterna, da repentina destruição. É isso. É meditar dia e noite. Medita. Depois medita lá em Deuteronômio 6. O Senhor fala isso conosco. Nos instrui continuamente. Você pode ver que Timóteo, ele tinha 17 anos. Timóteo tinha 17 anos. E o Paulo, ele falava para ele, meu filho, não se preocupa porque você é jovem, não. Não fica preocupado porque você é moço, é jovem, alguém não quer te respeitar, alguém não quer te ouvir, mas já desde novinho, Timóteo, seja o exemplo dos fiéis no trato, na palavra, na fé, na pureza. Eu quero que você, meu filho, seja um exemplo em tudo. E aí, ele era menino, e ele já era um exemplo, ele era menino. E um detalhe, tá? Para Paulo poder usar o Timóteo, para a missão, para o propósito, você sabe o que aconteceu com o Timóteo? Paulo teve que circuncidar Timóteo. E ele não tinha 8 anos de vida quando Paulo fez isso. Ele já era grande. Por quê? Porque para ele fazer parte da missão, do propósito, principalmente por conta da cultura, do próprio do judaísmo, não, um judeu tem que ser circuncidado. Quem leva a palavra tem que ser circuncidado. Só que ele, o Timóteo, o pai dele era grego. O pai do Timóteo, ele era grego. E a cultura grega era uma cultura que levava os homens a se preocupar com o físico, e eles se preocupavam com o quê? Eles eram muito promíscuos. Eles adoravam outros deuses? Sim, mas eles eram muito promíscuos. Então, talvez você veio exatamente de uma família assim, muito promíscua, ou só a cabeça, a mentalidade voltada a dinheiro, eram avarentos, eram voltados para uma direção errada. Agora você tem a oportunidade de se tornar um verdadeiro discípulo do Senhor, um verdadeiro servo do Senhor, uma pessoa capaz de poder transferir para quem quer que seja, como o Senhor falou para Abraão, eu escolhi para que ele ordene aos seus filhos, aos seus descendentes, que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito. E você vê, ele não tinha nenhum filho ainda. E Deus deu a ele todas essas instruções, porque Deus sabia que o Abraão, ele ia fazer exatamente o que Deus tinha mandado ele fazer. É isso que Deus quer. Deus está em busca desses homens, dessas mulheres, que são capazes de fazer exatamente o que o Senhor tem falado. Vão ter o cuidado, o zelo de ir lá, de ensinar, de mostrar. Não adianta eu falar, eu estou ensinando, eu estou mostrando,
eu estou transferindo os valores certos, mas na prática, cadê os frutos? Cadê os resultados? Não adianta eu falar que eu estou ensinando e cadê o resultado? Cadê os frutos daquilo? É isso que Deus quer de nós. Vamos orar. Senhor Jesus. Senhor, eu quero te agradecer pela palavra, eu quero te agradecer pela mensagem. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo que o Senhor vem nos ensinando. Principalmente nessa semana nós ouvimos o Senhor falando conosco sobre Neemias 13. E nós temos meditado nessa palavra, nós temos meditado nessa passagem, nós temos meditado, Senhor, naquilo que o Senhor tem falado conosco através dessa palavra. Que coisas não estavam corretas, coisas não estavam certas. E precisava, meu Pai, que Neemias se levantasse e colocasse a casa em ordem, porque já tinha virado uma bagunça. O pouco que ele tinha se distanciado, Senhor, as coisas já estavam, meu Pai, de ponta cabeça, um caos. Então eu quero pedir ao Senhor nesse momento, Senhor, eu quero pedir que o Senhor visite cada vida, cada pessoa agora, e desperta, meu Pai, desperta no coração de cada vida, de cada pessoa, esse desejo, esse propósito, de ser esse servo, de ser esse discípulo, porque quem quiser me seguir, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a minha cruz, tome a sua cruz, e siga-me. O Senhor disse, se você quer me seguir, então vai ter que haver uma vida na tua vida de renúncia. A sua vida precisa ser de renúncia. A sua vida precisa ser uma vida capaz de se entregar, de se sacrificar, de se doar, de derramar sangue, suor, lágrimas, gordura. Não são palavras, mas são atitudes. Não são palavras de que eu estou fazendo, mas são obras. Quem fala são as obras, são as atitudes, meu Pai. Então eu quero pedir ao Senhor que o Senhor desperte aqui, meu Deus, e levante aqui novos discípulos, novos servos do Senhor, jovens, adolescentes, que já começam, meu Pai, a levar a Tua palavra, levar o Teu Evangelho. Levanta, Senhor, que essa próxima geração seja de verdadeiros adoradores, que essa próxima geração seja uma geração que ande com o Senhor, como meu Pai Enoque andou com o Senhor, como Noé, meu Pai, numa terra, num tempo onde estava tudo contaminado, meu Pai, a maldade já tinha se instalado, mas ele andava com o Senhor, ele era íntegro, ele era justo, ele era temente ao Senhor, como Daniel com tão pouca idade, meu Deus, numa cultura tão promíscua, tão contaminada, tão cheia de outros deuses, Senhor, era predominante, Senhor, um espírito do mal atuando naquele lugar, e mesmo assim, o espírito dele no Senhor prevaleceu, mesmo assim ele guardou o coração dele, mesmo assim ele não se contaminou, a mente dele não se tornou uma mente imoral, ele não profanou a tua palavra, ele não desprezou, ele não mudou os seus valores, ele permaneceu, Senhor, com os valores certos na vida dele. E é isso que eu peço ao Senhor, que os valores certos permaneçam, meu Pai, na vida de cada uma dessas pessoas, desses jovens, desses filhos, Senhor, e que possamos fazer um bom trabalho, que não venhamos mais falhar na formação, e que venhamos, Senhor, dar aquilo que o Senhor espera de nós, para que possamos preparar, meu Deus, uma geração forte, capaz de criar uma nova cultura, a cultura do reino, a cultura do Senhor. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade, Pai, que o Senhor continue abençoando todo o trabalho que vai ser realizado no decorrer desse dia, e que cada vida seja honrada, favorecida, abençoada, e que ela receba esse entendimento revelado, que ela tenha sido chacoalhada, despertada, acordada pelo Senhor, ao ponto, Pai, de não aceitar viver mais da maneira que ela tem vivido, e estabelecer tudo o que precisa ser estabelecido, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, amém.